Olá, muito bom dia, gente. 7 horas em ponto nesse momento. Hoje o Desperta comigo, César Calejon. Nosso querido Leandro Demori está se recuperando de uma gripe forte. Um beijo para ele, que ele se recupere brevemente. A gente está no ar nesse momento pela Rede CL, estamos no ar também pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual FM. A Rede TVT está no 44.1 aqui na região metropolitana de São Paulo. A Rádio Brasil Atual FM está na 98.9 FM. Estamos no ar também pela TV Quirimurê 10.3 na região da Grande Salvador e na Rádio Heliópolis, aqui em São Paulo também 87.5 FM. Bom, muito bom dia, gente. Vamos lá começar com vocês aqui, trabalhar uma questão que é muito importante, porque, como vocês muito bem sabem, mexe no vosso bolso. Tem muita coisa hoje acontecendo. A gente vai trabalhar um pouco de tudo. Tem a sabatina do Gonê, Paulo Gonê e Flávio Dino, para as posições de PGR e ministro do STF, respectivamente. A gente vai trabalhar um pouco o pacote do Milei na Argentina, que tudo já se demonstra bastante trágico para os argentinos e nem começou. Hoje é só o terceiro dia de governo dele. A gente vai passar um pouco pela questão do influenciador fitness, o Renato Cariani, que tem uma investigação da Polícia Federal contra ele, o que tudo indica, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ele forneceria insumo para a produção de drogas, crack, cocaína, algo na casa de 12 a 15 toneladas de droga. Esse caso repercutiu muito ontem. O Renato é um influenciador bastante conhecido, fez lives com o Jair Bolsonaro no ano passado, para as eleições, entre outros assuntos, tá bom? Então esse é um pouco das coisas que a gente vai trabalhar na manhã desse dia 13 de dezembro de 2023, agora precisamente 7h03. Bom dia para você que está chegando nesse momento. Gente, vamos começar aqui então. Eu vou abrir essa primeira notícia para acompanhar com vocês, que é o seguinte: a gente tem aqui essa notícia da Folha de São Paulo, que é: Banco Central decide sobre Selic nesta quarta, sob pressão do governo e com inflação dentro da meta. A previsão do mercado financeiro é de corte da taxa de 12,25% para 11,75%. A gente sabe que essa taxa de juros, a taxa básica de juros do Brasil, é a mais alta do mundo. Isso transforma o Brasil no país do rentismo e interessa para uma quantidade ínfima da nossa população. Essa é a análise crítica que eu faço com vocês dessa notícia nesse momento, porque você tem uma parcela minoritária da população que tem recurso para deixar investido, que não precisa utilizar todos os seus ganhos para pagar conta, para fazer a manutenção da sua própria subsistência e, portanto, pode investir no mercado financeiro. É importante trabalhar isso com vocês pelo seguinte, gente. Quando a gente fala mercado financeiro, com frequência os economistas liberais querem fazer crer que o mercado financeiro somos todos nós. E isso é uma falácia, né? Na melhor das hipóteses, tem uma fala maravilhosa do nosso queridíssimo André Roncalha, que é um economista, um craque do campo progressista,
no qual ele te explica de forma muito clara que o mercado financeiro, de forma mais ampla, é constituído aí no Brasil por 500.000 de pessoas, assim, na melhor das hipóteses, 500 mil pessoas que operam de fato no mercado financeiro, mas as pessoas que são capazes de obter ganhos legítimos e enfáticos no mercado financeiro seria algo aí em torno de 5.000 pessoas, algo em torno de 0,001% da própria população. O mercado financeiro é isso. O mercado financeiro reflete a expectativa dessas pessoas, mas, sobretudo, dessa parcela ínfima da população, tá? Que controla, de muitas maneiras, meios fundamentais de produção, veículos hegemônicos de comunicação e tudo isso que a gente sabe que determina a organização da nossa vida sociopolítica, tá? Então, a gente tem aí o BC podendo rever essa taxa de 12,25 para 11,75%. A gente sabe que o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central até hoje, é um bolsonarista, vem fazendo muita força para, de alguma forma, segurar essa taxa, não só porque isso oferece um benefício absurdo para o rentismo nacional, mas também porque, de muitas maneiras, isso impede o desenvolvimento econômico da nação, o que é um aspecto preponderante para que o atual governo se estabeleça, já de olho com base num possível processo de reeleição. Tudo isso está em jogo, tá, gente? E isso não é teoria da conspiração. Todos esses cálculos pragmáticos são feitos de uma maneira muito enfática, é por isso que eu trago isso para vocês aqui. Eu acho que esse é o papel do Desperta ICL, e eu acho que é isso que o Demori faz com muita propriedade com vocês todas as manhãs. Para além de ler a notícia, a gente procura avaliar de forma crítica, enfatizar o que está por trás daquela notícia, por que ela está sendo contada de determinada maneira, como é que funciona os pormenores da pauta que está sendo trabalhada com vocês, tá? Então, o Banco Central deve voltar a reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual nesta quarta-feira, hoje, de 12,25 para 11,75, segundo previsões do mercado financeiro. Então, veja que curioso, o mercado é sempre essa entidade abstrata. Nunca se dá o nome de fato. E quem são essas 5.000 pessoas, por exemplo, que o Roncalha especifica, que formam o cerne daquilo que a gente chama de mercado, né? A gente sabe muito bem, são os grandes bilionários, são os grandes milionários, são as famílias que detêm o controle da mídia hegemônica, são as pessoas que de alguma forma têm grandes ganhos e que podem investir em ações e podem trabalhar isso no mercado de capitais, tá? A decisão será divulgada após a última reunião do ano do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, iniciada nesta terça-feira, ontem. O comitê já havia antecipado que ocorreria uma redução da mesma magnitude que a queda de meio ponto percentual implementada em novembro. De acordo com estimativas de mais de 100 consultorias e instituições financeiras coletadas pela pesquisa Focus, a taxa de referência encerraria o ano em 11,75%, após 4 reduções consecutivas desde o início do ciclo de baixa em agosto passado. A despeito disso, gente, essa taxa continua sendo altíssima, tá? É o maior juros do planeta e continua impedindo um desenvolvimento mais vigoroso da nossa economia. A reunião ocorre enquanto o governo federal continua a pressionar a autarquia para reduzir a taxa de juros. Ontem, o Lula e o ministro da Fazenda, o Haddad, fizeram referências em eventos separados ao patamar atual das Selics. Abre aspas aqui para o Lula. Temos de mexer com o coração do presidente do Banco Central. Olha, boa sorte com isso, hein, Lula, porque me parece que coração não é o forte dessa gente. Reduz, aí ele parafraseando o Campos Neto, reduz um pouco os juros que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado. Os governadores podem ajudar. Não, isso é o Lula dizendo, desculpa. Disse Lula ao discursar em eventos sobre investimentos de bancos públicos
no estado. Aqui a gente tem um gráfico apontando aí a evolução de como é que a coisa andou entre 2019. Olha que curioso essa curva que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem em 2019, Bolsonaro assume, isso está na casa de 6% mais ou menos, né? O Campos Neto assume como presidente do Banco Central também ainda abaixo de 7,5%. Isso ao longo de 2020 cai para 2,5%, entra em 2021 nessa faixa e depois, com a dita autonomia, né, que o presidente e diretores do Banco Central, que tem voto no Copom, passam a ter mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente da República. Isso acontece durante a gestão Bolsonaro. Não é por acaso, gente, que esse termo autonomia é trabalhado dessa forma. A gente sabe que não existe autonomia. A gente muito foi trabalhado semanticamente a dizer em termos de não, isso o Banco Central é independente, não é que ele é independente, ele é autônomo. Se faz todo um malabarismo semântico para no fim do dia tentar te dizer que a atuação do Banco Central, do Copom, do presidente do Banco Central seria técnica. Esse é o termo que com muita frequência vocês encontram por aí. Isso é uma falácia. Não é absolutamente nada técnica. Para cada decisão econômica existe uma determinação política fortíssima, existe todo um conjunto de objetivos que seguem essas determinações, e é isso que a gente precisa compreender com muita propriedade aqui. Tudo isso que está em jogo não é absolutamente, não existe autonomia do Banco Central. O Banco Central sempre responde aos interesses de alguém. Sob a égide da gestão do Campos Neto, responde aos interesses muito claros do próprio mercado financeiro e das pessoas que têm mais dinheiro para viver do rentismo nesse país, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso. Essa é a primeira notícia que eu trago para vocês aqui. Deve ter uma alteração significativa de meio ponto, não é tão significativa, mas é um sinal de que existe uma tendência de queda da Selic no Brasil. Então, o crescimento do PIB ficou acima do que era esperado, o Brasil deve crescer na faixa de 3% esse ano. A gente tem inflação controlada dentro da meta também. Então, me parece que a coisa vai caminhando no sentido de atender ao que o governo tinha planejado e o que principalmente o Haddad tinha determinado, tá bom? Em seguida, gente, trabalhar uma notícia aqui do G1, do Wesley Bischoff e do Vinícius Cassella. Lula sanciona lei que taxa offshores e fundos exclusivos. Nova lei faz parte das medidas da equipe econômica para aumentar a arrecadação. O presidente vetou um único parágrafo sobre o sistema de negociações de fundos e de investimentos e ações. A gente sabe, principalmente o nosso Edu Moreira, tem sido muito enfático no sentido de criticar, no sentido de dizer que isso, na verdade, significou um presente para os bilionários, que ao invés de pagar 15%, pagam 8% e ainda podem parcelar. Eu conversei com alguns economistas que me dizem que, caso contrário, essa medida não passaria. Então, é melhor essa taxação de 8%, o que deve dar aí na casa acho que das dezenas de bilhões, não sei se essa notícia aqui tem, vamos ver isso junto, mas se eu não me engano, 35, acho, 40 bilhões de reais, do que não conseguir aprovar nada e seguir basicamente onde nós estamos. A meu ver, não são perspectivas excludentes, de muitas maneiras, os dois raciocínios são adequados, é o que a materialidade factual de como o nosso Congresso está disposto nesse momento permite, e também cabe
a leitura mais crítica que o Edu Moreira faz, que é cobrar cada vez mais o que a gente tenha um governo federal cada vez mais progressista, cada vez mais à esquerda, no sentido de taxar os super ricos para reorganizar de alguma forma esse recurso para as camadas mais empobrecidas da população. E essa é a função de um governo que se diga legitimamente progressista e que esteja à esquerda no espectro político e ideológico, tá, gente? Então, isso é o que a gente tem aí em termos de taxação. O presidente Lula sancionou a lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos exclusivos. O texto recebeu somente um voto em um parágrafo. A lei foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, hoje, dia 13 de dezembro. As offshores são investimentos no exterior, né, contextualizando. Já os fundos exclusivos são fundos de investimento personalizados para pessoas de alta renda. Tem um vídeo maravilhoso do Lindbergh Farias questionando o Campos Neto, se ele teria offshore, se ele tem fundo exclusivo, se ele teria enriquecido em virtude da manutenção da taxa de juros altíssimos. É uma indecência, gente. É uma indecência que figuras como Campos Neto, que figuras como Paulo Guedes, que figuras que mexem diretamente com a nossa política monetária ou a nossa política fiscal tenham investimentos em fundos exclusivos, em offshore, que de muitas maneiras sejam milionários que acabam enriquecendo com as próprias práticas que eles mesmos determinam. Isso é uma indecência. A gente precisa ser capaz de desenvolver uma legislação, medidas preemptivas que sejam capazes de evitar esse tipo de absurdo que a gente frequentemente vê as pessoas praticando no Brasil. Vale a pena ver depois, tá? Esse vídeo aí do Campos Neto sendo questionado pelo Lindbergh Farias no que diz respeito a se ele teria dinheiro investido em offshore, em fundo exclusivo, se ele teria enriquecido em virtude de fazer a manutenção dessa taxa exorbitante de juros que a gente tem vigente no Brasil. O texto, então, foi aprovado pelo Senado no fim de novembro, criando taxações que não existiam sobre esses tipos de fundo de investimento, tá? A aprovação e sanção da lei era considerada essencial para a equipe econômica do Haddad, principalmente, que trabalha para aumentar a arrecadação e zerar o déficit nas contas públicas. Veja que curioso, a propaganda, o banner que a gente tem aqui, não por acaso é da XP, entende? Então, quando vocês abrirem uma determinada notícia, prestem muita atenção nisso também. Ou se vocês estiverem assistindo a televisão, prestem muita atenção. Quem é que está patrocinando aquela notícia? Que tipo de banner que a gente vê entre a notícia? Quais são as empresas que estão sendo atreladas com com determinada notícia ou com determinada proposição de forma mais ampla? Não é por acaso que o ICL não veicula notícia. Isso não é por acaso. Não é por acaso que o ICL tem o jornalismo mais crítico e genuinamente independente do país. Isso não quer dizer que a gente, o ICL, eu, o Demore, o Edu Moreira, as pessoas que trabalham viabilizando a operação, não tenhamos inclinações políticas, muitas vezes até políticas partidárias, ideológicas. Todo mundo tem as suas inclinações, mas quer dizer que por não estar atrelado a uma determinada marca, produto ou serviço, a gente é absolutamente livre para, de fato, explorar a integralidade das questões, tá bom? Isso você não vê em nenhum outro lugar. A expectativa do governo é arrecadar quase 30 bilhões, é o número que eu tinha dito, até 2025 com a nova lei. Daí vem a análise de alguns economistas que, dado a materialidade factual que a gente tem constituída nesse momento, é melhor arrecadar esses 30 bilhões do que de muitas maneiras não arrecadar nada. E por outro lado, eu entendo também a questão do Edu, essa cifra deveria ser muito maior e esse processo deveria ser muito mais incisivo
contra as pessoas que já têm bilhões, tá, gente? Aqui, uma leitura muito boa do Demori, que ele diz que o universo das pessoas que serão taxadas nessa medida é algo em torno de 2.500 pessoas, gente. O Eduardo Moreira sempre brinca, não é o cara que tem o Renegade, não é o cara que tem um carro legal ou que mora num apartamento de 3 quartos da classe média. Isso está falando de gente que tem muito, muito, muito dinheiro. Bilionários ou centenas de milhões de reais na conta. É disso que a gente está falando aqui. O único veto no texto foi em relação a um artigo que definia os sistemas de negociação de fundos de investimento em ações, que deveriam operar como sistemas centralizados multilaterais de negociação. Então, esse veto foi uma solicitação do próprio Ministério da Fazenda por excluir os sistemas centralizados bilaterais de negociação. Segundo o governo, o texto criava uma barreira, provocando danos à livre concorrência e desenvolvimento do mercado de capitais. Então, existe muita crítica, principalmente na esquerda, que o Haddad está sendo excessivamente fiscalista, que tem uma série de coisas que ele deveria ser mais incisivos. O fato é o que está acontecendo nesse momento. Tá? Então, offshores, gente, vamos entender isso. Offshores são rendimentos obtidos fora do Brasil, por meio de aplicações financeiras ou empresas no exterior. Antes, a tributação ocorria somente quando o lucro obtido com investimentos no exterior é transferido para a pessoa física no Brasil. Ou seja, se a pessoa decide manter os recursos no exterior, a tributação pode ser postergada ou sequer jamais ocorrer. Com a nova lei, a tributação será feita uma vez ao ano, em 31 de dezembro, e será de 15%. Fundos exclusivos. Os fundos exclusivos são feitos de forma personalizada para o cotista e atualmente tem pagamento de imposto somente no momento do resgate da aplicação. Como no caso das offshores, o resgate pode ser postergado com a intenção de adiar o pagamento do imposto. Segundo a lei, a tributação dos fundos exclusivos será realizada 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, o chamado COB-Cotas, que já é aplicado hoje a outros tipos de fundo. Pelo texto aprovado, a taxa vai variar conforme o tempo de duração dos investimentos. 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo com até 1 ano ou menos. Estimativas no Planalto apontam que o que eu falei para vocês, 2.500 brasileiros têm recursos aplicados nos chamados fundos exclusivos. A exigência de investimento mínimo de 10 milhões de reais, com custo de manutenção de até 150 mil reais por ano. Então é disso que a gente está falando, tá, gente? Se você não tem 10 milhões de reais para investir, não quer sequer dizer que você tenha 10 milhões de reais em patrimônio. Quer dizer, se você não tem 10 milhões de reais para investir, esquece, essa parada não é contigo, tá? O relator também reduziu de 10%, proposta do governo, para 8% a taxa para quem optar, de forma voluntária, por atualizar os rendimentos obtidos no exterior até 31 de dezembro desse ano. Essa é a crítica feita, sobretudo, pelo nosso Eduardo Moreira, tá? Que isso seria um presente para essa gente que já tem muito dinheiro. A medida seria vantajosa, já que a taxação proposta para as offshores a partir de 2024 é de 15%. No caso dos fundos exclusivos, será obrigatório o pagamento de imposto sobre o estoque de rendimentos obtidos até 31 de dezembro, tá? Então aí tem aqui as condições de pagamento e acho que em linhas gerais é isso que eu trago para avaliar com vocês, tá bom? Então, aí, ó, Banco BMG, tá vendo? Tô falando. Sempre fiquem de olho no que aparece em termos de publicidade. XP, Banco BMG, etc. e tal. Gente, vamos para o site ICL Notícias, que tá maravilhoso. Acessem. Se você não tem o hábito ainda de abrir o site do ICL Notícias todos os dias, você está perdendo. Porque muitas vezes a nossa equipe traz
as principais notícias e os principais furos daquela semana, às vezes com dias de antecedência, considerando o que fazem os outros sites e os outros veículos de comunicação digital. Acessem iclnoticias.com.br. A notícia que eu trago para vocês hoje aqui é: Senado faz hoje sabatina com Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a PGR. A leitura crítica aqui: o Dino é um quadro que tem uma aceitação enorme na esquerda, no campo progressista. É possivelmente o quadro mais preparado que a gente tem na esquerda hoje. É um cara que sabe absolutamente tudo de ordenamento jurídico em todos os sentidos, de código penal, de carta magna, do funcionamento da república. É um craque absoluto da nossa política institucional. É um cara que já ocupou cargos altíssimos, muito preparado, de fato, o Flávio Dino, e conta com a confiança do Lula. Eles têm uma relação de longa data e décadas de relacionamento. Foi indicado pelo presidente para a Corte Constitucional Brasileira. O Paulo Gonet é outra história. Paulo Gonet é uma figura que tem ali negócios com o Gilmar Mendes, é uma figura que tem um caráter bastante conservador, a despeito de ter votado contra o Bolsonaro em decisões mais recentes, mas é uma figura que desagrada o campo progressista, os operadores do direito e os juristas formuladores de doutrina com os quais eu conversei e que estão mais à esquerda no espectro político ideológico. Seguramente existem razões de cunho pragmático para que o Lula faça essa escolha. Particularmente, também não é uma decisão que me agrade. A PGR é um cargo importantíssimo. A gente viu o que o Aras fez durante os anos do bolsonarismo, né? Ele foi absolutamente condescendente com uma postura que resultou na morte de 700 mil brasileiras e brasileiros durante a crise da Covid, o Bolsonaro negando a vacina, o Bolsonaro dizendo que vacina dava AIDS e absolutamente todo tipo de impropério. E o PGR não foi capaz de agir de forma mínima naquela ocasião. Muito bem, ambos precisam de pelo menos 41 votos dos senadores para assumirem os cargos, tá? O que diz a notícia do iclnoticias.com.br? O Senado fará hoje, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, agora são 7 horas e 28 minutos da manhã, a partir das 9 horas, a sabatina com Flávio Dino, indicado ao cargo de ministro do STF e pelo Lula, e junto com ele na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, será sabatinado também o subprocurador Paulo Gonet, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. Ambos serão sabatinados ao mesmo tempo, o que também é uma inovação. Algumas pessoas criticaram isso por conta de não ser a praxe, né? As perguntas serão feitas em bloco, mas ainda não foi definido quantos senadores terão a palavra antes que Dino e Gonet respondam aos questionamentos. Depois da audiência, haverá votação em plenário. Os dois precisam de pelo menos 41 votos dos senadores para assumirem os cargos. A gente sabe que é absolutamente raro que essas pessoas sejam rejeitadas pelo próprio Senado Federal. Existe uma dinâmica de poder, principalmente considerando o magistrado que é encaminhado ao STF, porque o STF fica a cargo de julgar as pessoas que têm prerrogativa de foro. Então, os senadores são sempre muito cautelosos, considerando a forma como eles orientam os seus votos. Isso dito, a indicação do Dino é a indicação mais delicada e mais acirrada que a gente teve de um ministro do STF nos últimos anos. Tá? Teve a extrema-direita histriônica absolutamente ensandecida com a indicação do Dino, fazendo campanha na internet, tentando mobilizar os seus quadros, tentando... de muitas maneiras, a gente viu ao longo das últimas semanas veículos de comunicação tentando atrelar
a imagem do Dino a uma pessoa que seria a dama do tráfico. A meu ver, existe uma correlação muito próxima com essa questão da dama do tráfico, entre aspas, e tudo o que aconteceu, e a tentativa de impedir que o Dino fosse indicado para o STF. Então existe um esforço enorme da direita, de veículos de comunicação, de parcelas do legislativo, do judiciário, de diferentes poderes, para que o Dino não assuma. Isso posto, me parece que o governo deve ter algo entre 48 e 52 votos, talvez até um pouco mais, a depender de como é que funcione as negociações que estão sendo organizadas no momento. Enquanto eu falo aqui com vocês, seguramente esses senadores estão conversando, estão verificando como é que está a distribuição de força nesse sentido. Tá? Lembrando que o número necessário é 41 votos, tanto para o Gonê quanto para o Dino. A sabatina simultânea foi um modo encontrado pelo presidente do colegiado, o Alcolumbre, para agilizar o processo das indicações às vésperas do recesso parlamentar. Os cargos abertos com a aposentadoria da Rosa Weber e o término do mandato de Augusto Aras estão vagos desde setembro e já configuram o maior tempo de espera em um governo de Lula. Isso é complicado, porque a gente tem uma série de coisas, por exemplo, que dependem da deliberação do Procurador-Geral da República para dar andamento em coisas que são absolutamente nevrálgicas na forma como o país funciona hoje em dia. A sabatina conjunta também é uma forma de amenizar o clima para o ministro da Justiça, Flávio Dino, que sofre muita resistência da oposição. A ideia inicial é que no máximo 5 e no mínimo 3 senadores participem nas rodadas de perguntas. Cada parlamentar poderá questionar um ou os 2 indicados de uma só vez, usando o tempo máximo de 10 minutos, como previsto no regimento. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, indicado pelo Lula ao STF, diz respeitar o fato de que haverá nãos no Senado contra a sua nomeação. A declaração foi dada pouco depois da reunião do ministro com membros do PSD ontem, dia 12, tá? Então, o que ele disse, abre aspas, eu quero frisar que eu respeito o fato de haver nãos, isso faz parte da vida democrática, então pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos. Isso não vai alterar o principal, que é manter uma atitude necessária de respeitar o Senado nesse momento, e é o que eu tenho feito, fecha aspas, pro Flávio Dino, tá bom? Aí tem aqui, gente, uma questão que é muito boa do meu queridíssimo Chico Sá. Eu quero salientar para vocês. O Chico Sá dispensa apresentações, vocês já o conhecem, ele é o craque que todo mundo ama no ICL e na vida nacional de uma maneira mais ampla. Uma xenofobia explica a origem da campanha contra o Flávio Dino. Esse texto é da semana, faz uns 10 dias que ele publicou isso, mas eu achei muito pertinente trazer essa crítica muito sagaz, muito no ponto do meu queridíssimo Chico Sá. Leiam, eu não vou me estender muito nisso, mas tem um elemento de xenofobia que, a meu ver, explica sim a rejeição contra o Flávio Dino. Vocês lembram que ainda em 2020 ou 2021, não vou lembrar de cabeça ao certo, o Bolsonaro foi gravado dizendo que de todos os governadores de Paraíba, é assim que ele se referia à região nordeste do país, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro as pessoas se referem aos nordestinos de uma maneira absolutamente pejorativa e agressiva, chamando essas pessoas de Paraíba. Tá? Então o Bolsonaro diz: a gente sabe que desses governadores de Paraíba, o pior é esse Flávio Dino. Aí, tá? Então tem uma questão de uma xenofobia, de um elitismo histórico-cultural muito forte que incide nessa questão e que, a meu ver, Chico Sá foi capaz de avaliar de uma forma muito pertinente e o editor Chico Alves do nosso site destacou isso na data de hoje, está na home do CL Notícias, precisamente por conta da sabatina que acontece aqui, tá?
Gente, aí esse é o site, então, do ICL Notícias. Tem aqui o banner. Tá vendo a diferença? Que quando a gente abre, por exemplo, a mídia hegemônica, tem lá o banner da XP, do BMG. Aqui tem de uma aula gratuita do Eduardo Moreira com o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho é o filósofo das ruas, tem reflexões absolutamente agudas e pertinentes acerca da vida, acerca do regime capitalista, acerca de como a gente está organizado enquanto sociedade nesse começo do século XXI. Essa aula acontece no dia 17 de dezembro, daqui a 4 dias, 20 horas, 8 horas da noite. Não percam, isso aqui é absolutamente maravilhoso. E eu abri o site aqui para mostrar para vocês o quanto vale a pena acompanhar o site do ICL Notícias, tá? A gente tem aqui os colunistas, a Cris Serra, Chico Sá, que eu acabei de ler para vocês, um time de craques, as notícias que a gente tem organizada, rodando no dia. A gente tem a opinião de craques como Juca Kfouri, por exemplo, que nessa ocasião fala do Ricardo Salles e a falta de empatia que ele tem. A gente viu o Salles agora ser apoiado pelo Jair Bolsonaro para disputar a prefeitura nesse próximo ano aqui na cidade de São Paulo. Enfim, uma série de coisas que está imperdível, tá bom, gente? Então acessem iclnoticias.com.br, desenvolvam o hábito de consultar o site do ICL Notícias todos os dias, porque vocês não vão se arrepender. Gente, vamos para o UOL agora, com essa questão do senhor Renato Cariani, que vocês devem estar acompanhando essa história. Renato Cariani é esse influenciador digital, fitness, que apoiou a candidatura do Jair Bolsonaro. Ele fez campanha aberta para o Jair Bolsonaro. Ele o entrevistou o Jair Bolsonaro num podcast dele no ano passado, e agora está sendo acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Cabe dizer que não sou eu, estou dizendo isso, nem é o ICL, o Ministério Público Federal, que o acusa de ser um empresário do crime. Fecha aspas, esses foram os termos utilizados pelo Ministério Público Federal. Vale a pena notar aqui também que quando a gente está lidando com homens brancos, principalmente numa posição socioeconômica favorecida, são empresários, mesmo que sejam criminosos, são empresários do crime. Rarissimamente utiliza-se termos como marginal, como vagabundo, como traficante. Esses termos ficam reservados a pessoas que, via de regra, são pessoas pretas, pardas e que moram em comunidades empobrecidas da nossa nação. Então, isso é o que eu sempre falo para vocês. Existe uma força social que se chama elitismo histórico e cultural. Essa força social organiza os nossos arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, e a gente tem uma determinação muito clara, considerando quais termos devem ser utilizados em quais ocasiões para quais tipos de pessoas. Tá? Isso também se aplica, por exemplo, na sociedade internacional, não é só na nossa política doméstica. Alguns países e algumas pessoas jamais serão taxadas com a pecha de ditador, com a pecha de terrorista, com a pecha de genocida sanguinário. Isso fica restrito a, via de regra, países e figuras não ocidentais, tá bom? Então, vale a pena ficar atento a isso também. Então, para onde iam os produtos químicos suspeitos de desvio? Entenda a investigação, essa matéria está no UOL, é do Estadão Conteúdo. Né? Foi publicada ontem, 8h53 da noite. A Polícia Federal deflagrou ontem, dia 12, uma operação que tem como alvo um grupo suspeito de desviar produtos químicos que podem ter sido usados
para a produção de até 19 toneladas de drogas. Então, esse número já foi ampliado. O número que estava sendo veiculado anteriormente era entre 12 e 16 toneladas, gente. 1.000 quilos. A gente está falando de 19 mil quilos de drogas, tá? Como crack e cocaína. Lembrando que o senhor Renato Cariani é engenheiro químico também, né? A investigação foi feita em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. Um dos 16 alvos da operação é o influenciador fitness Renato Cariani, que tem 7,4 milhões de seguidores no Instagram. Isso aqui é outra coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado, tá? Porque hoje em dia, eu te disse que existe uma hierarquia moral que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção. Um desses marcadores sociais é o número de seguidores que as pessoas têm nas redes sociais. Só que esses seguidores podem ser facilmente comprados, gente. Então vamos tomar cuidado quando a gente vai. O cara tem milhões de seguidores nas redes sociais. Sim, é verdade, mas você pode ter 40, 50, 60, 70%, às vezes até mais do que isso. São robôs. A extrema-direita é absolutamente mestra em fazer esse tipo de coisa. Todos os influenciadores de extrema-direita compram seguidores. Então você vai ver o número de seguidor do cara, tá na casa dos milhões. Você vai ver o número de comentário no post do cara, tem 20 pessoas comentando. Tem 30 pessoas. Você tem 7 milhões de seguidores e tem 30 pessoas comentando em algo que você colocou. A conta não fecha, entende? Então vamos tomar um certo cuidado, vamos olhar para essa dimensão da nossa vida social e política de uma forma crítica, com bastante cuidado também, tá? Quando a gente diz tem 7,4 milhões de seguidores no Instagram. Sócio de uma das empresas investigadas, ele, o Renato, afirma ter sido surpreendido com a ofensiva. Ele disse ainda que não teve acesso ao conteúdo das investigações, tá? Segundo o influenciador, a companhia foi fundada em 1981 e é controlada por sua sócia, de 71 anos. Curioso que não aparece o nome dela até aqui, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, tem sede própria, todas as licenças, certificações nacionais e internacionais. Trabalha totalmente regulada, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Ele já fez aquele tradicional, quem me conhece sabe, a empresa é uma empresa linda, idônea, mas ela é tocada pela minha sócia, né? Então ele já tira o corpo. De alguma forma ele já diz, não, veja, não tem problema nenhum, mas se tiver, não é comigo, é com a minha sócia, porque eu não sou eu que estou à frente dessa operação. A Polícia Federal afirmou ter identificado 60 transações fraudulentas feitas pelas empresas investigadas em 6 anos. Cerca de 12 toneladas de insumos, como fenacetina e manitol, teriam sido desviados para células de organizações criminosas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Foram cumpridos 18 mandados de busca nesses estados. Abre aspas para o delegado Fabrício Galli, que é chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da Polícia Federal aqui de São Paulo. Nós sabemos que esse produto que é desviado e essa droga que é introduzida, já com o batismo, entre aspas, digamos assim, é feita por meio de organizações criminosas. Tá? Ele afirmou que as organizações criminosas que teriam adquirido os insumos ainda estão sendo investigadas, uma vez que existem situações diferentes do mercado da droga nos estados que foram alvos da operação em São Paulo. Por exemplo, o narcotráfico é comandado pelo PCC. Ou seja, ninguém passa a negociar toneladas de produtos químicos de uma maneira do dia para a noite. É óbvio que isso já remete a algo que vem sendo conduzido há muito tempo, tá, gente? Então vamos ficar de olho nesse processo. Tem algo aqui que eu também quero trazer para vocês que está no Metrópolis, que é o Ministério Público de São Paulo livrou
o influenciador Renato Cariani, 8 meses antes de operação da Polícia Federal, investigação sobre a mesma denúncia feita pela AstraZeneca contra a empresa do influenciador foi arquivada pelo Ministério Público Federal em abril. Esse texto é do Luiz Vassalo. Você imagina por que essa gente não estava desesperada para reeleger o Jair Bolsonaro, né? Essa notícia do Vassalo dá conta de que exatamente esse inquérito que foi aberto a partir da mesma denúncia feita contra o empresário e fisiculturista foi arquivada. O Ministério Público livrou aí o Renato 8 meses antes dessa operação que agora foi deflagrada pela Polícia Federal, tá bom? Vamos ficar de olho nesse influenciador aí, porque além de tudo, gente, denota a hipocrisia desses bolsonaristas, tá? A gente viu, por exemplo, o atual governador de Santa Catarina, que teve um caminhão com o nome dele, no qual foram encontradas 300 quilos de maconha. A gente teve tio de Damares Alves, no qual teve uma aeronave na qual foram encontrados 300 quilos de haxixe. A gente tem o caso desse senhor aí agora. Enfim, uma série de personalidades assim complicadíssimas que se colocam como os arautos da moralidade, falando de Deus, pátria e família, e em seguida nunca falha. O que a gente tem é esse tipo de coisa que a gente está vendo aí com esse influenciador fitness, tá bom? Vamos ficar de olho nessa história. Gente, aí tem uma questão aqui que é o governo Milei anunciando plano de arroxo com desvalorização do peso, suspensão de obras e corte de subsídios. Essa é da Carta Capital, foi publicada ontem à noite também, 7h46. O programa de emergência também reduz ao mínimo as transferências do governo para as províncias. Esse é o senhor Javier Milei, que fez campanha com uma motosserra na mão e disse se aconselhar com o cachorro morto dele, tá bom? É esse tipo de coisa que a Argentina votou à presidência da República. O governo do ultradireitista, diz o texto da Carta Capital. O governo do ultradireitista Javier Milei divulgou nesta terça-feira, 12, seu primeiro pacote de arroxo fiscal para a Argentina. O anúncio partiu do novo ministro da Economia, o Luiz Caputo, que é um quadro do macrismo. A gente sabe que agora o Milei vai perder um pouco o aspecto mais delirante, histriônico e vai levar para o que fez o Macri, uma pessoa que pediu um empréstimo de 40 bilhões para o Fundo Monetário Internacional. O Macri permitiu a fuga de capitais da Argentina e agudizou uma condição que é historicamente complicadíssima para a própria Argentina. Entre as medidas, o que está sendo feito aí pelo Caputo durante o governo Milei? Não renovar contratos de trabalho com vigência inferior a 1 ano, interromper por 1 ano a publicidade do governo na imprensa, reduzir os ministérios de 18 para 9 e as secretarias de 106 para 54, reduzir ao mínimo, entre aspas, as transferências do governo nacional para as províncias, não promover licitações de obras públicas e cancelar as licitações de obras que ainda não começaram, reduzir os subsídios para energia e transportes, desvalorizar a moeda argentina com a fixação do dólar em 800 pesos, hoje custa menos de 400, trocar o sistema de importações por um que não exigirá informações de licença prévia. Então, abre aspas para o Caputo, estamos na pior fase da nossa história, se seguirmos como estamos, vamos ter hiperinflação. A inflação na Argentina já está na casa de algo, acho que como 15.000% ao ano, se eu não me engano de cabeça, é mais ou menos por aí. A Argentina vive uma grave inflação econômica, com inflação superior a 140% no acumulado de 12 meses e um índice de pobreza que ultrapassa os 40% da população. Então, perdão, esse é o dado preciso.
Milei defende que o país precisa de um tratamento de choque e que o arroxo fiscal será equivalente a 5% do PIB. Tá? Horas antes do anúncio de Caputo, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, diz que a Argentina está imersa em uma das crises mais profundas da história. Ele também adiantou que haveria uma redução significativa no tamanho do Estado. O setor público na Argentina representa mais de 18% do emprego total, um dos índices mais elevados da América Latina, com quase 3,4 milhões de pessoas. Tá? Vamos ver como é que segue esse choque que o Milei está dando na economia, a la Macri. Não por acaso, diz em seguida, eu trago essa suíte aqui para vocês. Não por acaso, FMI prontamente elogia o pacote de arroxo anunciado por Milei, considerando tudo isso que eu acabei de salientar para vocês. É óbvio que instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial vão elogiar essa questão, porque tem uma espécie de austeridade fiscal que vai ao encontro do que querem esses países que estão no cerne do capitalismo global. É óbvio que a questão na Argentina é absolutamente complexa e delicada, tem um caráter bimonetário, não tem reservas em dólares, é uma economia menor do que a economia brasileira, uma série de idiosincrasias que caracterizam a economia argentina de uma forma muito peculiar, mas a gente sabe que a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, já exaltou ontem mesmo as medidas de arroxo do Javier Milei. Ela disse que trata-se de um passo importante para restaurar a estabilidade e reconstruir o potencial econômico do país. Eles vêm dizendo isso há décadas e eles emprestam dinheiro e de muitas maneiras isso permite também com que eles acabem interferindo na forma como o país organize as suas políticas econômicas, tá bom? Além disso, a diretora de comunicações, isso não funciona só para o FMI, não, tá, gente? Quando você vê, por exemplo, o Brasil vai entrar na OCDE, a gente vai fazer parte do grupo dos primos ricos no mundo. É óbvio que isso tem uma série de questões complicadíssimas, porque ao entrar para a OCDE, você precisa fazer uma série de reformas que remetem àquilo que eles desejam que você faça enquanto economia emergente. Tem um livro maravilhoso que chama Chutando a Escada. Pesquisem isso. Ele faz um apanhado material histórico de como as grandes economias se desenvolveram no sentido de adotar medidas de proteção à indústria nascente, de adotar questões tarifárias e, em seguida, passam a preconizar uma espécie de economia liberal para os países que estão emergentes nesse momento, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso, mas não por acaso o FMI já está elogiando. E veja o que acontece. Já agora, essa é uma notícia também da Folha de São Paulo. Isso foi publicado hoje às 4 horas da manhã. Então, agora são 7h53, faz cerca de 4 horas que essa notícia foi publicada. Remarcações disparam na Argentina, com chegada de Milei e fim de controle de preços. Supermercados intensificaram aumentos e há expectativa sobre o que ocorrerá após desvalorização do peso, tá? As remarcações de preços foram tantas nos últimos dias que Romina Luque, 36, que trabalha como caixa em uma rede de supermercados em Buenos Aires, desistiu de trocar as etiquetas. Diz ela, abre aspas, na semana passada foram 2.000 etiquetas. Não conseguimos. As prateleiras tiveram que ficar sem os valores por alguns dias. Então, já começa a sentir esse efeito à la Milei. Tá bom? Vamos ver o que será da Argentina com o economista à la Macri e com o presidente da República que se aconselha com o seu cachorro morto. Né? A Argentina achou
que era uma boa eleger esse sujeito à presidência da República. Gente, pulando aqui, girando a pauta, para o Brasil de Fato, a redação do Brasil de Fato, isso foi publicado ontem, 12 de dezembro, meio-dia e 35. Israel mata 300 palestinos em 24 horas. Em 24 horas. E mortos ultrapassam 18 mil. A ONU continua debatendo uma saída para o massacre, para o genocídio em Gaza. Ainda assim, o que a gente vê na mídia hegemônica corporativa, nos principais telejornais do país, são as histórias israelenses. Única e exclusivamente. É como se os palestinos não fossem seres humanos. Eles não têm histórias a ser contadas, eles não sofrem, eles não têm casa, eles não sangram, eles são meramente números. Se vocês assistirem os principais telejornais do país, eles só falam das vítimas israelenses. 2 israelenses morreram, as pessoas que 130 ainda estão sequestradas pelo Hamas, pelo grupo terrorista Hamas. Então, esse termo terrorista é reservado única e exclusivamente para o Hamas. 18 mil vidas palestinas não importam para a nossa mídia ocidental. Elas não aparecem na leitura, elas não entram na equação. Dessas 18 mil, você deve ter algo em torno de quase 7.500 crianças mortas e outras 5 mil mulheres mortas. Ou seja, você deve ter dessas 18 mil, pelo menos 2/3 são mulheres e crianças. Tá? E o mundo assiste inerte a um genocídio que em menos de 3 meses já matou 18 mil palestinos, 2/3 mulheres e crianças. Eu honestamente eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais como analisar isso. Me parece que a essa altura, se com esses dados, se com o nível de sofrimento que a gente viu, se com a série de reportagens que a nossa querida Elo Vilela produziu aqui para o ICL, para vocês, isso não é capaz de sensibilizar as pessoas, eu não vejo o que mais poderia ser capaz. A ONU continua tentando insistir, os Estados Unidos e os seus aliados continuam vetando um cessar-fogo que seria capaz de encerrar esse genocídio. Então veja como isso encerra a narrativa estadunidense de que as democracias liberais são alternativas para a barbárie, para a selvageria, enfim, é isso que está em jogo aqui, tá bom? Gente, chegando no fim do programa, os 2 minutos finais, eu quero falar disso com vocês. COP28 aprova a transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpa. A gente sabe que isso já aconteceu em outras ocasiões também. Vamos ver, representantes de 198 países que estavam presentes na cúpula do clima em Dubai adotam um texto histórico que marca avanço no combate às mudanças climáticas. O problema é que são só textos. O problema é que no que diz respeito à forma como a coisa efetivamente funciona, a gente continua queimando carvão, petróleo, combustível fóssil e o mundo caminha de uma maneira cada vez mais aguda para essa tragédia climática, tá? E aí, a despeito disso, enfim, que bom que a COP28 conseguiu alcançar esse objetivo, só que nesse momento a gente precisa de algo um pouco mais efetivo. E por fim, gente, eu trago isso aqui para vocês. Veja que curioso. Bill Gates elogia sistema de saúde pública do Brasil, do Estadão, essa notícia, dizendo, abre aspas para ele, outros países podem aprender e imitar. O bilionário fundador da Microsoft publicou o texto no qual destaca o SUS e seu impacto transformador, aspas,
para ele também. A gente sabe que nos Estados Unidos as pessoas quebram braço, quebram perna, passam mal, mas não chamam a assistência médica, porque muitas vezes, se você quebrar um braço, você fica devendo uma conta de 3, 4, 5 mil dólares num hospital estadunidense. Então tá aqui o Bill Gates elogiando o nosso SUS. Tá bom? Gente, é isso. Com isso eu chego ao fim do programa de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição, e o time de craques que toca o N1. Até mais, fiquem bem. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.